A paz de Deus. A leitura bíblica hoje é Atos dos Apóstolos 5, de 1 a 42. A oferta de Ananias e Safira. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés do que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a para fora, sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram estas coisas. Os sinais dos apóstolos. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre os povos pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, cresciam cada vez mais. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas, e os punha em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Os apóstolos são presos e libertos. E levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere, para que de lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido os servidores, não o acharam na prisão, e voltando lhes anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o sumo sacerdote, o capitão do templo e o chefe dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão em pé no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, o apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós, expressamente, que não ensinastes nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de vossos pais ressuscitou Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. A sabedoria de Gamaliel. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberavam matá-los. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos, e disse-lhes: Homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque, antes destes dias, levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, a este se ajuntou o número de uns 400 homens, ao qual foi morto, e todos lhe deram ouvidos, foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento,
e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é dos homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não lhe falasse mais no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos 5, de 1 ao 42.